gente vai falar sobre o quadro de distribuição, né? E dentro do quadro de distribuição a gente tem alguns tópicos, né? Com os componentes mais comuns dentro de um quadro de distribuição, a parte de organização recomendada, tá? Vou dar algumas ideias aqui de recomendação, né? Para quem for fazer um quadro, aqui no norte, e etc. Antes da gente entrar na parte de projeto, de projeção, né? Para a gente projetar esse quadro de distribuição de forma correta, né? A gente vai trabalhar com uma planta baixa e fazer alguns estudos aqui no decorrer dos vídeos, né? Então tá. Qual que é a principal função do quadro de distribuição? Nós temos proteger, facilitar, entre outros. Qual que é o grande lance? Proteger, né? Em qual sentido? A gente tem um quadro, né? Então todos os disjuntores ficam em uma mesma região, né? Todos os disjuntores dos circuitos da residência, ele fica na mesma região. Com isso facilita a manutenção, facilita na própria proteção dos disjuntores, porque você sabe onde eles estão, né? Então isso tanto ajuda na parte de inspeção, né? Que você pode fazer periodicamente, a gente vai entrar aqui também na parte de segurança, dentre outras, né? O grande lance do proteger é que eles ficam dentro de uma região isolada, dentro de uma caixa, no quadro, né? Tem tampa, tem tudo certinho, né? E lá dentro eles ficam protegidos, né? Ficam sendo protegidos por esse compartimento, né? Que é o quadro de distribuição. E aqui a gente vai falar dos componentes mais comuns dentro do quadro de distribuição, que são os disjuntores, né? Os DRs, os barramentos de fase, né? O disjuntor geral, né? Que é o disjuntor principal do nosso circuito, e ele é muito importante durante a parte de segurança também, né? Tanto da parte de manutenção ou até mesmo por desarme, né? Ele desarmar também para proteger o nosso circuito. O disjuntor geral, cara, quando você for realizar a troca de algum disjuntor, de algum circuito, beleza, eu estou com esse disjuntor aqui, eu identifiquei um disjuntor que está queimado, ou essa linha aqui do meu circuito aqui, ela está queimada, ou queimou em algum ponto, ou eu vou trocar a própria resistência do meu chuveiro, entendeu? Então você ou pode desligar no disjuntor do próprio circuito do chuveiro, né? Caso o disjuntor do circuito do chuveiro tenha queimado, né? Ele queimou, a gente vai fazer o quê? A gente vai desligar no geral. Desliguei no geral, a casa toda vai, tecnicamente ela tem que ficar desenergizada, né? Porque é o geral, então é a partir dele que é feita a ramificação do circuito, né? Os disjuntores parciais são os disjuntores dos circuitos, né? Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Qual que é a ideia? E essa parte do parcial é justamente onde entra essa parte de sobrecarga também. Quando eu tenho um circuito o circuito 1 foi projetado para um determinado número de... fácil de entender, de lâmpadas, né? Até de circuito de dispositivos eletrônicos em geral. Hoje em dia a gente usa muito eletroeletrônico, muito, né? E isso só vai criando sobrecarga no nosso circuito, né? Então a gente tem que usar a descompartimentização, né? Aumentar a quantidade de disjuntores do nosso circuito para seccionar de forma correta esse circuito, né? Para não haver sobrecarga no circuito. Por exemplo, tem um circuito 2 que foi projetado para duas airfryer. Ele vai suportar duas airfryer, vamos colocar assim. Só que hoje eu estou ligando 3, 4 airfryer nesse circuito. Então estou criando sobrecarga sobre a qual o meu circuito foi dimensionado. O correto seria eu criar um novo circuito para atender essa carga além, né? Ou eu projeto o meu
o circuito para prevendo o aumento de carga durante os anos que vão se passando, a longevidade desse circuito, né? Evitando sobrecargas, usando a parte de segurança. O DR, né? Como já foi falado no vídeo anterior sobre o DR, né? Que vai proteger o circuito vai proteger as pessoas e os equipamentos, né, de fuga de corrente. Barramentos. Aqui é a parte mais comum, né? Do quadro, né? Mas a gente vai esmiuçar isso, vamos aprofundar mais isso com o tempo, né? Principalmente essa parte aqui de disjuntor geral, disjuntor parcial, né? Etc. Organização recomendada, né? Aí vem agrupar o circuito, como eu estava falando anteriormente. A gente agrupar o nosso circuito de qual forma? Circuito. E assim por diante, que entra justamente na sobrecarga. A gente tem que seguir sempre como base a NBR 5410, que é a norma que trata desses circuitos, né, da parte de residencial. Vamos também colocar aqui, identificar os disjuntores, né? Disjuntor, né, para a gente poder facilitar o nosso serviço de manutenção desse circuito, porque a partir do momento que eu tenho um disjuntor identificado, eu facilito para que outro profissional que venha fazer esse serviço tenha maior segurança durante a operação desse circuito. Claro que o cara cheque, né, para ter certeza se realmente o que está ali no disjuntor é realmente o que está acontecendo na prática, mas em tese a gente entende que a gente identificar aumenta o nosso controle e aumenta a segurança e facilita a atividade de manutenção também dos ativos, né? Separar, né, os barramentos, principalmente do neutro do terra, é muito bom, né? Neutro e terra. Fixar o cabeamento também, né, seja com braçadeira e etc. A gente ter um circuito o mais organizado possível para facilitar as atividades também posteriores relacionadas a ele, né? Na parte de segurança, a gente tem que levar em conta que, assim, durante uma atividade, mesmo que seja residencial,
do profissional como da segurança das pessoas, dos terceiros ou do próprio equipamento, né? Ou da atividade que está sendo realizada. Você sempre prestar atenção na parte de desenergizar o circuito antes de você começar a atividade, você checar com equipamentos que façam essa aferição de forma correta, como um multímetro, alicate amperímetro, né? Equipamentos que realmente vão te dar um real nível de tensão que está ali naquele momento, ou de corrente que está passando por aquele circuito. Tá? Esse lance de olhômetro, ou se basear no que está escrito relacionado a essa parte, esquece. Verifique sempre com equipamentos de aferição, né? E equipamentos aferidos, tá? Sempre utilizando EPIs, sempre. Mas eu só vou trocar um disjuntor, sim. Mas é nesse, eu só vou fazer que os acidentes acontecem, né? Acidente é no piscar de olhos, eletricidade não tem cheiro, ela não, baixa tensão, ela não vai emitir ruído, ela não vai fazer barulho, você não vai ver, ela não é visual. Então você tem que usar equipamentos para você ter certeza da ausência de tensão, ausência de corrente, ou ter a noção da corrente que está passando ali, que está sendo consumido, a tensão que realmente está naquele circuito, né? Fazer inspeção periódica do seu quadro. Porque muita gente deixa o quadro lá e esquece. Só que a gente volta naquele lance. A gente está aumentando a quantidade de dispositivos eletrônicos naquele nosso circuito. Será que o meu circuito realmente foi projetado, passou por uma pessoa, um profissional que tenha pensado na longevidade de fato, que o meu circuito ele vai aumentar o número de carga? A tendência é essa, é inevitável, tá? E eu não dou nenhuma checada no meu circuito, se ele está com um pontozinho de queima, ou cabeamento, está com algum sinal estranho, algo visual, ou chamar um profissional para fazer a avaliação de corrente, avaliação de tensão, de alimentação do nosso circuito, se é necessário aumento da quantidade de circuito, justamente para evitar sobrecarga, né? Sempre seguindo NBR 5410. Esse vídeo de hoje foi mais uma conversa sobre o quadro de distribuição propriamente dito, né? A gente vai entrar na parte de projetos, né? Para a gente projetar um quadro. A gente já falou de como dimensionar cabos e disjuntores, o que é o DR, a gente está falando agora o que é um quadro de distribuição, e agora a gente vai começar a entender como montar um quadro de distribuição, né? Um quadro residencial, né? E é isso aí, galera. Vamos seguir em frente com a nossa trilha de conhecimento sobre a parte de eletricidade, né? Essa parte aqui é a parte residencial, e depois a gente entra em outras áreas.